Eu sou Otmar Schneider, analista de valores imobiliários. E no vídeo de hoje, a gente vai falar sobre o HGLG11, o maior FII de logística da Bolsa de Valores. O relatório dele, a gente tem que começar meio que de trás para frente, porque essas informações gerais sobre o fundo, eles ficam lá no final do relatório gerencial. Então, é um fundo bem antigo já, né, de junho de 2010, então ele é anterior ao IFIX, inclusive. Taxa de administração do fundo é de 0,6%, sobre o valor de mercado do fundo, né, de negociação. Ele fez já 9 ofertas ao longo do tempo. Então, vamos para o início do relatório aqui. E eu vou passar rapidamente, o relatório é muito extenso, né, vou passar só as partes mais importantes para fazer alguns comentários ao longo do vídeo. Então, o valor da cota de mercado dele é de R$ 161 e o patrimonial de 153. Esse fundo aqui, se a gente for dar uma olhadinha aqui no histórico dele, o valor mais baixo aqui, o mínimo de 52 semanas, foi R$ 156. E o máximo 167. Então, a gente está gravando o vídeo aqui, ele está próximo da mínima do ano. E mesmo na mínima do ano, né, ele está sempre acima do valor patrimonial. Então, isso é um indicativo de que o pessoal acaba supervalorizando ele. Então, ele está sempre acima do valor patrimonial do fundo, né? Não que o valor patrimonial tenha essa importância toda em FIIs de tijolo, mas ele normalmente trada, né? Ele comercializa no mercado com ágio. Ele é um gigante, né? Como é o título do vídeo aqui, ele tem 5,5 bi de valor de mercado, ele é o maior FII da Bolsa, né? De logística, maior FII de logística da Bolsa. Ele tem mais de 400 mil cotistas, 411 mil cotistas. E a gente vai passar por alguns comentários rápidos aqui. Ó. No mês de setembro de 23, o fundo apurou uma receita de 36,5 milhões, que é 1,08 por cota, e o resultado dele de 0,82 por cota. Então, o resultado mesmo, que é das atividades dele, da receita, é de 0,82 líquido e 1,08 bruto. Só que ele distribuiu aqui, ó, 1,10. Como é que ele faz essa mágica? Gestão ativa do portfólio dele. A gente vai ver. Ele tem, inclusive, alavancagem, né? Mas ele faz uma gestão ativa do portfólio. Mais para frente a gente vai dar uma olhadinha nisso. Comercial. Então, olha só o que o fundo faz, né? Como é que ele acompanha essas atividades aqui, ó. A vacância do fundo fechou em 9,9%, a vacância física 4,5%, a financeira 4,5% financeira e 9,9% a vacância física. Qual a diferença de vacância física e financeira? A vacância física é o espaço, né? Então, quanto maior o espaço, maior o percentual do fundo. Então, é a área de espaço. E a vacância financeira seria o percentual da receita que deixa de ser recebida porque aquilo está vago. Então, é diferente, né? Tá vendo aqui? Uma é 4,5 e outra é 9,9, ou seja, é o dobro. Isso acontece por conta de localização. Então, digamos que você tem dois apartamentos, um no centro e outro afastado. Esse apartamento do centro, o preço por metro quadrado dele é mais alto, o aluguel, e o apartamento mais afastado, ele é mais barato. Então, se você tiver uma vacância, você tem dois imóveis, né? Se você tiver uma vacância de 50% da área no apartamento do centro, né, se o preço dele for maior, a vacância financeira sua vai ser maior do que a vacância física. Então, é isso que significa, né? A vacância física quer dizer a receita que você está abrindo mão, e a vacância física é o espaço, e a vacância financeira é a receita que você abre mão. Ok, no HGLG Betim, estamos em vias de assinar expansão para Shopee para 2 módulos. Então, eles fazem essa parte de contratos. HGLG 11, assinamos o contrato de locação com a empresa no setor logístico. Então, eles têm a parte lá de advogados e tudo que faz essa questão toda dos contratos. No Parque Torino, continuamos acompanhando de perto a situação financeira da Sequoia, né? Sequoia é uma empresa aí que está inadimplente de pagamento de aluguel, então tem a parte de advogados que entra aqui. Na parte técnica tem a parte de engenharia, então o time técnico segue monitorando as atividades de manutenção, benfeitorias, operação de condomínios, então eles fazem desenvolvimento também, né, nas obras, ó, que as obras do HGLG do PEVA, para adaptação da entrada do locatário, seguem em andamento satisfatório. Então, eles têm muitas atividades dentro do fundo, né? E essa taxa de gestão, ela é utilizada, a gestão e administração, ela é utilizada para pagar isso. Então, você pega, por exemplo, uma imobiliária, você tem um imóvel e bota para alugar numa imobiliária. A imobiliária ela vai te oferecer muito menos serviço, vai te cobrar em torno de 10% de taxa do valor que você tem para receber de aluguel, né? Os fundos imobiliários, quando você paga em torno de 10% e também como se fosse uma imobiliária, né, você agrega muito mais serviços, né, dentro dessa taxa do que seria de uma imobiliária. Então, uma taxa de 10%, 15% para fundo imobiliário
é mais ou menos normal. Lógico que quanto menor a taxa, mais sobra para o cotista, mas é uma taxa mais ou menos normal, algo em torno de 10% a 15% do taxa com relação à receita que o fundo ofere. O desenvolvimento do galpão 3, no condomínio Cone-Modal, teve um avanço superior ao esperado. Então, eles têm um cronograma físico-financeiro e eles vão mostrando. Então, as obras estão indo bem, né? E a gente vê aqui a composição do resultado do fundo. Eu gosto de ver sempre 12 meses. Então, a receita de locação, ó, 262 milhões. Rendimento, esse imobiliário, né? Não é imobiliário, é mobiliário também. Que são ativos que o fundo detém, por exemplo, cota de fundo imobiliário, CRIs, etc. E outras receitas aqui entra o ganho de capital, 68 milhões. Então, essa parte de ganho de capital ela é bem importante para a distribuição de receita do fundo. Então, a receita total aqui é 427 milhões, tira a despesa de 61, e essa despesa de 61 aqui tem essa parte aqui financeira de 20 milhões, que é justamente a alavancagem que o fundo paga, né? Aí você tem um resultado aqui de 365, e foi distribuído aí 381, mais ou menos perto, né? É pouca coisa acima. Só que se você ver, ó, essa parte aqui é quase 70 milhões aqui de ganho de capital. Então, você não tem essa parte de ganho de capital, a distribuição do fundo seria bem menor. A receita de locação, olha só como é que está distribuído aqui. Ó. São 34 milhões a receita potencial. Só que, em média, ele faz 25 milhões por mês. Então, aqui a receita média mensal aqui, ó, 25 milhões aqui, 25 milhões aqui, tá vendo? É, em média, 25 milhões por mês, só que a potencial é 34. E o que tira, né, da potencial, que é a vacância? Ele tem uma vacância aí perto de 10%, que a gente viu. Então, menos 2.800 aqui. Carência e desconto concedido, que isso é uma prática de mercado, quando a pessoa entra, ou então essa questão da pandemia, né, tem várias carências de desconto, outros 10% aqui mais ou menos da receita, e atraso, multa, juros, né, problemas jurídicos de uma forma geral, outros 10% aqui. Então você tem mais ou menos aqui, ó, essa etapa aqui tem uns 30% a menos. Então, 34 menos 9, 25. Então é mais ou menos isso aqui. Tem 25% uns 30% de renda aí que pode ser agregada ainda, né, diminuindo a questão da vacância, essa carência do desconto e vendo essa parte aqui, quando a economia melhorar, nessa questão de antecipação, atraso, multa, juros. E aí a gente tem o resultado do fundo. O resultado do fundo é bom entender, né? Essa parte azul é a despesa recorrente, né? A receita é recorrente, tanto a receita financeira quanto a receita de locação. Então, essa parte azul. Essa parte vermelha aqui são as despesas, e aonde tem esse laranjado aqui, ó, esse laranjado aqui são os ganhos de capital, né? Então é aqui que o fundo ele faz a reservinha dele para fazer essa distribuição de 1,10 por mês. Então a gente vê que tem, dos 12 meses, 2, 3, 4, 5 eles tiveram ganho de capital. Um ganho de capital relevante. Aqui foi de 1,99 o resultado total, em 11. Então ele tem vários meses aqui com ganho de capital relevante que eles acabam distribuindo. O ganho de capital é quando eles compram alguma coisa mais barata, né, e vendem, né, com sobrepreço mais caro. E aqui a rentabilidade do fundo. A rentabilidade do fundo ela é realmente impressionante, ela é muito boa, a rentabilidade desse fundo. Então é um fundo com longo histórico, que você pode realmente ver, né? E aí é uma das formas que você analisa a gestão, é o resultado entregue, o que ela faz, né? Então você vê que a gestão dela é bem ativa pelo ganho de capital. E aqui a rentabilidade do fundo, o HGLG 11, desde o início aqui, ó, 2011. Por que 2011? Se ele é de 2010? Porque o IFIX é só de 2011. Então, ó, o HGLG deu 478,9%, e ó, o CDI. CDI bruto, não é nem descontando os 15%, não. É CDI total. Você ainda teria que descontar os 15% aí, porque o CDI você tem que pagar imposto. Então, ele deu mais de 2 vezes o CDI. E comparando aí com o IFIX, né, ele deu também mais de 2 vezes o IFIX. Então, ele deu 2 vezes o IFIX, 2 vezes o CDI. O fundo teve uma rentabilidade fantástica nesses últimos 10 anos. Composição na carteira, ativos imobiliários aqui. Então, a gente vê a concentração dele no estado de São Paulo, né? Aqui tem todos os ativos imobiliários do fundo. Lógico que você tem que dar uma olhada com calma sempre quando você vai investir, mas aqui é a forma rápida de você ter acesso à informação. Olha aqui, é São Paulo. A maior concentração de ativos do fundo é São Paulo. Tem Santa Catarina, tem um, aqui Rio de Janeiro tem 2, Minas Gerais, mas a grande parte dos ativos financeiros, dos ativos imobiliários do fundo, está em São Paulo. E São Paulo ele tem mais de 60% dos ativos logísticos do Brasil, né? É uma potência, coisa absurda São Paulo, né? Então a concentração realmente acaba sendo por lá. Evolução da vacância física e do aluguel médio. Então a gente vê aqui, ó, quanto que é o aluguel que estava recebendo por metro quadrado, 23, 24, 24, 25. Então aqui está em 25, ele subiu bem aqui, ó, ao longo do ano. Teve quase 10% aí de aumento, né? Ou sei lá, 7, 8% de aumento ao longo do tempo, e hoje está em R$25 por metro quadrado. E a vacância física, né, 14, em fevereiro de 23 subiu, chegou a bater 20, agora já está em 10, né, 9 e pouco para 10.
Então, essa gestão da questão da vacância também, né? Tem que ter bons ativos e tem que ter a gestão aí ativa, né? Que consegue recolocar o imóvel quando o imóvel fica vago. A exposição do locatário também está bem diversificada aqui, ó. Volkswagen é a maior com 13, Mercado Livre com 10, outros 62, né? Outros menores aí. Tipologia do contrato. Típico é aquele que não tem um acordo pré, ele segue a lei do inclinato ali mais ou menos. O atípico é que você tem, né, um acordo pré, o fundo tem que ficar tantos anos, tem multa, aquela coisa toda. Na maioria dele é contrato típico. E a classificação dos ativos, a gente vê aqui, ó, 20 mais 56, 76 mais 9, 85. Então, entre AAA e A, é 85% dos ativos. Então, B e C, que são ativos de mais baixa qualidade, em torno de 15%. E a alavancagem, né? Então, a alavancagem do fundo aqui, ó, saldo total do CRI, então aqui hoje tem 12,6% aí de percentual de alavancagem, que está em torno de 600 e poucos milhões, né? Aqui está em milhões. E ela vai de 2023 acabando até 2033, mais ou menos. Essa outra figura aqui, ele mostra o gráfico de amortização desse saldo devedor. Então, aqui aquele 5% que ele pode reter de resultado. Então, 5% é mais ou menos ali, depois de 2026, que a dívida começa a ficar maior, né? Digamos assim, para você pagar ela, as prestações, você tem mais ou menos aqui a metade, você consegue só com essa parte dos 5% que pode ser retido pelo fundo, né? Então, você tem que pagar juros e amortização, e normalmente ele vai crescendo aqui ao longo do tempo, né? Crescendo aqui 2023, 2024, 2025, até 26, 30 aqui, mais ou menos, né? Essa parte aqui ela vai crescendo, depois ela diminui de novo. Então, o fundo ele consegue, só com retenção desses 5%, né? Como é um fundo muito grande, multibilionário, e a questão a alavancagem dele está em torno de 600 e poucos milhões, então corresponde a 12%, ele consegue, só com esses 5% aqui, pagar boa parte da alavancagem. A alavancagem, ela, dependendo do custo da alavancagem, essa alavancagem aqui ela não foi muito elevada, olha só os indexadores dela aqui, ó. PCA mais 5, né? Então, se você for pegar hoje a renda fixa, né, o Tesouro IPCA, ele está acima disso, ou seja, o fundo conseguiu um empréstimo a IPCA mais 5, IPCA mais 6, uma taxa de tesouro, digamos assim, para poder comprar esses ativos. Então, foi a taxa baixa com relação ao resultado que ele entrega. Você vê que o IPCA mais 6 ali, a taxa do tesouro, e ele conseguiu o empréstimo acima dessa taxa, lógico. Ele conseguiu nessa taxa aqui justamente por conta, né, da fase que ele pegou, que é 21, 22. Então, foi uma fase boa, com crédito barato, que ele conseguiu se endividar aqui para comprar alguns ativos. E aí fazer missão, ver o que pode ser pré-pagado sem multa, e diminuir a alavancagem. Aí ele faz um resumo aqui dos principais eventos do fundo. Teve aquisição de terreno, venda do imóvel HGLG com Bica, né, por 77 milhões, compra dos ativos do GTLG, que foi um fundo aí, e a conclusão da compra, conclusão da compra do ativo logístico de Itapevi, rebalanceamento da carteira de índice internacional, ele faz parte de uma carteira de índice internacional, então todos os principais fatos relevantes o fundo ele acaba colocando, né, no relatório gerencial. E aqui o fundo que ele está desenvolvendo, né, a curva de avanço físico-financeiro, que é um cronograma que eles fizeram aqui. Então vai mais ou menos, de abril a abril, eles têm um ano, né, mais ou menos um ano eles colocam, né, um galpãozão imenso desse aqui, ó, de pé, certinho, entregue, né? Então, o cronograma deles é aproximadamente um ano. É por isso que os ativos de logística, né, o cara quer construir, rapidinho ele constrói. Então você faz um contrato BTS, alguma coisa assim, rapidinho você pega o terreno, né, e constrói do jeito que o seu inquilino quer e faz um contrato de 10, 15, 20 anos. E o Brasil ele é muito carente nessa parte do setor de logística. Então esses fundos de logística têm performado bem aqui no Brasil. Exposição do fundo de desenvolvimento, ele tinha disposição maior em desenvolvimento, praticamente zerou aqui em junho, agora ele está aumentando aqui até chegar nessa perto de 1,2 em dezembro. E desenvolvimento, essa exposição de desenvolvimento é onde dá mais dinheiro, né? Você desenvolve o galpão todinho, para depois você fazer a venda dele. Então você tem um lucro maior. É o que as empresas de desenvolvimento elas acabam fazendo. Então os imóveis logísticos, a gente vê que aqui a BL maior, né, é a questão lá de Betim, e está com a vacância de 79%. Então boa parte da vacância é justamente por conta de Betim, que é um galpão AAA e tal, mas está vago lá. Então boa parte da vacância é essa. A gente tem, deixa eu ver aqui, aí tem um comparador, né, o comparador aqui do fundo que eu fiz, e a gente puxou aqui o histórico do fundo,
né, do CDI e do IFIX. Como o IFIX só tem a partir desse ano aqui, a gente fez essa comparação, ó, fechando aqui os três, está dando 290% para o HGLG, 162 para o CDI e 107 para o IFIX. Então ele deu o dobro do IFIX e deu o dobro também do CDI desse período de tempo para cá, de 2013. Pegava 2011, 2010, né, a gente viu que dá um pouquinho mais do dobro, inclusive. Então, esse era o vídeo que a gente tinha para hoje, né, falar um pouquinho do HGLG 11. Ele é um fundo aí muito grande, né, 5,5 bi de valor de mercado, tem feito uma gestão ativa bem interessante, ele tem gerado valor, o resultado dele, né, é distribuível em torno de 85 centavos, mas ele consegue, comprando e vendendo ativos, fazer um lucro imobiliário e acabar distribuindo um pouco mais, então a média dele é de 1,10. Semestralmente, quando ele tem uma reserva de lucro maior, que ele fechou um negócio grande, ele acaba distribuindo rendimentos um pouco maiores. A faixa aí de 2,20, né? Então teve mês até que inclusive ele distribuiu 3,30. Acho que tem aqui se eu consigo mostrar para vocês aqui os dividendos distribuídos por ele, ó, 2022, 2023. Então aqui em junho ele distribuiu 3,30, né? Em dezembro 2,20. Então ele distribui em média 1,10 aqui, mas tem meses que ele distribui a mais. Em 2023 foi 1,50, em 2022 ele chegou a distribuir até 3,30. Então é um fundo aí que o pessoal do mercado gosta bastante, né? É um dos queridinhos do mercado, fundo bem grande, bem gerido, tem um histórico já bastante extenso, né, de mais de 10 anos, e entregou um resultado aí, bem interessante ao longo do tempo. É isso que a gente tinha para o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado do vídeo, né, a forma como a gente abordou aí o HGLG11. Se tiver gostado, deixa aí seu like, deixa um comentário aqui embaixo, se inscreve no canal, compartilha esse conteúdo aí com seus amigos, né? Você acha que é interessante para você, também pode ser interessante para outras pessoas. Temos também aqui embaixo o nosso link para os nossos relatórios, né? Tanto fundo imobiliário quanto de FIP e de FIINFRA. E é isso que a gente tinha para o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Até o nosso próximo vídeo.